Deputado, seu último, vamos dizer assim, mandato, a sua última eleição e o mandato, terceiro mandato como deputado federal, ela tem que também ser contada nesse ano de 2018, tudo aquilo que aconteceu no Brasil, né? Surgimento do presidente Bolsonaro e toda essa mobilização que teve no país para mudar as coisas que vinham acontecendo, né? E que houve a queda da Dilma, houve um governo de transição com o Temer. E como é que foi trabalhar uma campanha em meio a tudo isso, e até inclusive também a toda essa questão da Lava Jato, né, que desgastou muito o mandato? E tem o episódio que o Geraldo Alckmin, então, era o candidato que o PP oficialmente apoiava. A senadora, então, Ana Amélia Lemos, ela vai ser a vice dele. E ali o debate era muito em cima do centrão. O eleitor começou, em razão de tudo isso, Lava Jato e tal, reagir ao centrão, reagir negativamente. E o nosso eleitor de direita aqui do Rio Grande do Sul se aproxima do Jair Bolsonaro. O agronegócio, especialmente, que era a bandeira que eu sempre defendi, toma essa decisão. O Luiz Carlos Reis se coloca candidato ao governo aqui, né? Fomos surpreendidos com a decisão nacional, que derrubou a candidatura do Luiz Carlos, que virou candidato ao Senado, né? E eu prontamente apoiei o Jair. Né? No entanto, o que acontece? Nós tínhamos nas nossas propagandas o Alckmin, né, enfim, aparecendo, era obrigatório. E aquilo foi, então, um problema eleitoral. Nós estávamos apoiando o Jair Bolsonaro, mas o Alckmin estava ali e tínhamos uma pessoa do partido na chapa. Eu tinha sido presidente estadual, presidente da juventude do partido em si. Eu achava que eu não precisava fazer um rompimento, digamos assim, porque todo mundo sabia que eu era do Bolsonaro, todo mundo estava vendo o meu trabalho, era público, né? Mas eu não fiz, e eu também não atuava em rede social. Nunca foi o meu perfil, né? Subestimei isso. Então eu entrei nessa eleição com tudo isso que aconteceu, uma onda vindo para o outro lado. Eu lembro bem que o general Mourão vinha fazer as carretas aqui no Rio Grande do Sul, eu acabava não indo junto, né? E com isso eu perdi 25 mil votos. Ali começa um reposicionamento da estratégia, né? Que vinha crescendo, ali eu perco os votos, eu paro para entender, conseguir entender, né? Conseguir me situar novamente, e aí, de qualquer forma, aquilo que eu falei do Fundo Rural anteriormente, do processo de endividamento do produtor, vencida a eleição, o meu nome foi um dos nomes cotados para ministro. Eu recebi um telefonema do presidente eleito Bolsonaro para na terça-feira conversarmos, né? E possivelmente ele me convidar para o ministério. Na reação do grupo contra o que eu defendia no tema do Fundo Rural foi muito dura, e até porque alguns já imaginavam, não, se o Geraldo for ministro, ele vai concorrer ao governo aqui e pode ser um concorrente para atores que, nesta última eleição, foram candidatos, acabaram sendo candidatos, que a gente já sabia que iam querer ser candidatos. Então, acabou que a ministra Tereza, naquele momento não tinha nenhuma mulher no ministério do Bolsonaro, acabou sendo colocada lá, e eu segui apoiando sem problema nenhum, né? Mas 2 vezes tive a oportunidade de ser sondado para o ministério. Mas antes ainda de assumirmos, né, teve um episódio, então, que eu acho que contribui muito. Eu fiz, junto com o Ricardo Faria, um empresário muito amigo nosso, que gosta de atuar nesse bastidor da política, a gente criou a condição, hoje é questionado, o MBL e o bolsonarismo, digamos assim, não se dão, né? Mas naquele momento o MBL, que tinha sido decisivo para o impeachment, né, ajudou a mobilizar, e o Partido Novo, que passava a ter uma bancada, né, lá na Câmara, não tinham apoiado o Bolsonaro no primeiro turno. Então eu acabei fazendo o meio campo, fomos ao Rio de Janeiro, lá na casa do presidente Bolsonaro, levar o apoio, né, dos deputados eleitos desse grupo. Né? Foi bem importante, foi um fato, um dos principais fatos ali dos primeiros dias do segundo turno, quando a construção desta ida até a casa do presidente. Foi lá que ele mostrou, inclusive, a barriga dele com os equipamentos que foram colocados em razão da facada,
que aconteceu ali naquele momento, né? Já nos mostrou a facada e sem dúvida não foi pouca coisa. Não foi fake, né? Não foi fake, não. Aliás, diziam que era fake. Eu fiz questão de tirar uma foto, ele deixou e eu publiquei, eu vi. Né? Então, esse episódio foi muito importante. Né? Depois, então, venceu-se a eleição, teve o episódio do Ministério, né? E acabamos assumindo, né, um novo governo, com uma série de mudanças, e aí começa, então, um mandato bem, que eu considero, de todos eles, o mandato atual, enquanto estou aqui gravando esse documentário, né, o mandato com mais resultado. Todos eles tiveram vários resultados. E eu não estou falando aqui de emenda, de projetos, mas nós tivemos aí leis importantes e são emblemáticas, né, que vêm ao encontro da mudança que nós pregávamos para o Brasil, diminuir o tamanho do Estado, querer fazer com que o empreendedor tenha estímulo, tenha apoio, né, e nisso surge a MP 881, que cria a Lei da Liberdade Econômica, que eu tive a oportunidade de ser o relator. Eu sempre agradeço o Ricardo Gomes, né, que era hoje o nosso vice-prefeito de Porto Alegre, né, que ele me disse, Jerônimo, vai lá para a comissão, assim, estimulando eu pedi para ser membro, acabei sendo suplente, depois virei titular e virei o relator. Né? Isso foi o ministro Paulo Guedes, o Geluca Lorenzon, o Paulo Ebel, a turma toda estimulou aí para que a gente pudesse relatar, andamos o Brasil inteiro, fizemos um trabalho muito intenso e deixamos uma lei que agora, na eleição, teve o episódio da ONU, né, e o presidente foi lá dizer, perante o mundo, que uma das principais conquistas do Brasil foi a Lei de Liberdade Econômica. Essa é uma lei que eu me orgulho muito, né, e que, inclusive, é motivadora da criação do Instituto Liberdade Econômica, que nós criamos, você junto conosco, né, junto com o Paulo Ebel e tantos outros parceiros, e nós queremos agora, fora da política, continuar estimulando o debate em cima da diminuição do tamanho do Estado. Isso não é de um partido ou de outro, isso é uma conquista do Estado brasileiro, né, e do empreendedor brasileiro, que não quer mais um Estado pesado que impeça que ele possa gerar empregos e renda, né, e tendo que atuar muitas vezes na informalidade. Esse trabalho foi o início, marcou o início. Depois nós tivemos a pandemia, né, logo em seguida. Nós estávamos no auge da mobilização da liberdade econômica, criando as leis municipais. Tivemos a pandemia e, bom, muda tudo. Né? Live. Entra o mundo digital. A vida vira uma live. E nós tivemos que nos reinventar. Né? Realmente, Porto Alegre, por exemplo, no interior não foi tanto, mas nas cidades maiores, aqui, nós paramos. Não saía nem para ir no supermercado. Pedia uma teleentrega, tinha que passar álcool e todo aquele cuidado que eu tomei os cuidados que eu achava que devia cuidar. E também não podia ir para a rua, porque imagina um político ir fazer reunião no interior. Nem queriam nos receber e era politicamente errado você estimular a aglomeração naquele momento. Então nós partimos para um mundo digital. E aí você, eu, o Vinícius, né, fomos trabalhando. Primeiro começamos com uma série de reuniões, ouvindo os desafios dos setores. Né? Convidava um grupo de pessoas, às vezes tinha 50, tinha 70, tinha 100 pessoas participando e colocava lá um empresário para dizer o que ele estava vendo, né, do que estava sendo feito, se estava certo, estava errado, qual era a alternativa. Então, esse foi um movimento bem legal, foi muito bom. Teve alguns deputados, o Silvio Costa Filho, por exemplo, pediu para fazer isso lá no estado dele. Posso fazer aqui em Pernambuco algo parecido? Não precisava nem me pedir. Mas ele acompanhou e pediu. Teve outro colega, eu não lembro o nome dele agora, foram 2 colegas que gostaram, acho que foi o Atila Lins ou o Atila Lira, né, que me pediram também. E isso me deixou feliz, porque estava tendo uma repercussão nacional. Né? E depois nós partimos, então, começou a ter um drama dos nossos artistas, da nossa cultura, do nosso turismo, que conforme a pandemia avançou, os hotéis fecharam, os pontos turísticos fecharam, os cantores não podiam fazer nada, né? E aí nós começamos uma coisa que me orgulha muito. Deu muito trabalho, mas a gente ajudou. Não resolveu o problema de ninguém, mas ajudou. Eu reuni aí o Bolico, da Bolico Produções, o Cristiano Quevedo, aí depois veio o Edson Dutra, né? A gente foi
começamos a arrecadar dinheiro com os empresários, com as pessoas, tudo privado, não teve dinheiro público, né? E a gente começou a organizar, né? O Fernando, né? Que, meu Deus do céu, é um grande amigo, né? Nós locamos uma estrutura, a gente pagava essa live e os cantores vendiam a live. Portanto, tudo o que eles arrecadavam era deles. Nós já tínhamos pago o custo operacional. Depois a gente criou, então, o Festival Gaúcho Coração. Depois virou programa de televisão do Quevedo, inclusive na TV Ubra. Tá? E que foi itinerante, né, deputado? Teve várias locações importantes pelo estado, ruínas de São Miguel. É que aí nós começamos, então, aquilo que era para ser só uma pequena live, quem sabe, começou a evoluir, virou um festival, e com certeza foi o maior festival em termos de durabilidade que eu já vi, né? E a gente começou a ajudar os hospitais. Então, todo mundo que assistia a live podia fazer uma doação para um hospital, para uma PAI, para um órgão de saúde ou assistencial, né? E evoluímos a ponto de, então, começar a estimular o turismo seguro, né? A coisa ia andando, a gente ia tendo um pouco mais de controle, então nós começamos a fazer lá no Vale dos Vinhedos, né? No Spa do Vinho, conseguimos fazer lá na ferrovia, lá em Cambará, lá em Gramado, lá em Canela, né? Em Santo Ângelo, como tu disseste, lá em São Miguel, em São Luís Gonzaga. Começamos então a ter o apoio ao cantor, o estímulo ao turismo seguro e o apoio à assistência social ou à saúde, né? O CTG aqui da Lomba do Pinheiro também a gente ajudou bastante. Enfim, foram várias ações. Nós passamos o número de 100 lives durante a pandemia. Deu muito trabalho, porque eu estava em casa, filha pequena, né, vivendo só dentro do apartamento e com barulho, com tudo acontecendo, mas foi muito gratificante. Esses dias na eleição, o empresário da banda Danúbio, um dos seus proprietários, lá de Criciúmal, me pediu um número, né, o meu número para a eleição. E, não, você nos estendeu a mão na hora que ninguém tinha estendido, né? Eu achei bonito o gesto deles, não sou candidato, mas muito obrigado. Então foi uma coisa muito gratificante, valeu a pena, não foi fácil, cansou, tivemos que arrecadar aí quase 300 mil reais para bancar essa estrutura, né? Vendendo faca, vendendo artesanato, né? Coisas que depois se transformaram em a condição financeira para manter o festival. E virou um programa de televisão, né? Que é o Gaúcho Coração da TV Ubra. E isso, para mim, foi um motivo de muito orgulho e a pandemia atrapalhou o processo legislativo, Paulo. Eu acho que a maior perda que o Brasil teve, o mundo teve, não sei, mas aqui foi a qualidade legislativa, porque nós não estávamos em Brasília. Nós estávamos votando virtualmente, mas um projeto de lei, sem a gente estar lá para negociar as emendas, o relatório, tudo isso, muitas vezes nós votamos coisas que, se o líder não tivesse negociado muito bem e fosse transparente com a bancada, nós talvez não soubéssemos o que estávamos votando, né? E nesse episódio teve lá, por exemplo, uma grande anistia, na época foi para as igrejas. Né? Aquilo nem estava dentro do projeto, e acabou entrando, e nós todo mundo em casa votando, e ali eu fiz um alerta maior, pessoal, assim não tem como continuar, né? Então a pandemia criou essa situação, né? E era aquele debate, fecha tudo, abre tudo. Eu sempre procurei, primeiro, reconhecer que eu não entendia nada do que sanitariamente estava acontecendo, eu não sou médico, não sou nada. Procurei ouvir muito todo mundo e me posicionar quando era uma condição de fazer, não proselitismo político ou algo dessa natureza, mas algo mais sereno para conduzir a sociedade, que, aliás, eu acho que foi um conjunto de erros. Se nós tivéssemos nos unido todos, teríamos conduzido muito melhor esse processo. Mas todo mundo sabe que foram 4 anos de muito embate político, polarizado, tudo virou um problema, e nisso eu começo, inclusive, a refletir sobre o meu futuro político. Quer dizer, peraí, eu gosto de ser um pouco mais racional, não se trata de esquerda, direita, nós temos que ter racionalidade. Direita, eu sou tendência direita liberal, então, lei da liberdade econômica está sendo feita aí, mas tinha coisas que, conforme você dissesse, eram interpretadas
já com cunho eleitoral, com viés ideológico, né? E isso foi acontecendo até o ponto de, em 2021, então, tomarmos as vacinas, as coisas foram melhorando, voltamos a Brasília também, e, enfim, já se encaminha para o final do mandato, onde, então, em 2021 mesmo, eu já tinha refletido com a minha família, eu digo, eu vou ao Senado. Coloquei à disposição do meu partido para ir ao Senado, o meu nome ficou à disposição durante todo esse tempo, né? E eu tomei, portanto, uma decisão ao longo desse tempo, em 2021, naquele repique da pandemia que teve ali no início de 2021, que a deputado federal eu não iria mais. Eu entendi que por várias razões, inclusive tudo que eu já havia feito, a estratégia de ser 2 mandatos estadual, 2 federal, que eu já estava com 3, né, eu estava entrando num ciclo, ou eu cresço, ou, enfim, a trajetória precisa ser revisada, né? A pandemia me fez revisar, ela nos afastou da base muito, né? Eu achava que 1 ano e meio sem voltar, por 2 anos, na verdade, sem voltar para a minha base, não porque eu não quisesse, porque não dava, era preciso um retrabalho muito complexo. O que eu tinha feito de trabalho macro era um trabalho de bastante visibilidade para fora, visibilidade de um trabalho que dava a condição de buscar um mandato para deputado federal, para senador ou para o governo. Nós tivemos nesse meio tempo a decisão do senador Reis de concorrer ao governo, eu botei meu nome à disposição para o Senado. Bom, meu nome ficou, fui tocando o mandato, no meio dessa condição política eu segui legislando, né, segui trabalhando as pautas que eu considerava importantes, tivemos a reforma da Previdência, tivemos a Lei da Liberdade que eu falei, né, o documento de transporte eletrônico, que foi um marco, no meu ponto de vista, que está sendo implantado e que vai mexer na infraestrutura, na logística do Brasil. Nós vamos desburocratizar o transporte do Brasil inteiro, né? Foi uma grande conquista. Aliás, agora em 2022, comemoramos 1 ano dessa conquista, saindo o decreto de regulamentação, as etapas estão sendo cumpridas, não é pouca coisa, vai acabar com a balança física, vai ser balança digital, né? Nós vamos ter uma série de mudanças nesse setor, que eu fui o relator, né? Nós tivemos aí a desoneração também. A desoneração da folha, que foi outra batalha enorme. Eu espero que a gente tenha o fim da oneração, porque a oneração da folha é pagar para o governo para gerar emprego. Vai gerar problema já no final do ano que vem, né? Exatamente, em 2023. Como a gente está criando aqui um vídeo atemporal, né? Em 2023, mas eu espero que desapareça a oneração, mas nós ganhamos mais 2 anos. E os números de geração de emprego foram importantes, cresceram, avançaram, né? Pegando aí algumas das leis que eu considero extremamente importantes. Então, seguimos legislando, né? Fazendo o nosso trabalho, que é uma obrigação do deputado, e no campo político, o partido não decidindo. E eu chegou um momento, no final de 2021, que eu vi que o partido não me daria a chance de crescer. Eu teria que, então, sair do partido, fazer uma briga interna. Eu avaliei que a pandemia, como disse, tinha me tirado da movimentação física na base do partido, tirou os votos também, mas para quem queria dar um passo adiante, eu avaliei que sair do partido, que eu a vida inteira fiz parte, não era interessante, não conseguiria voltar à base, me relacionar com outros atores, até porque a base queria que eu fosse ao Senado, né? Membros da cúpula do partido é que não queriam, então eu comecei a refletir, olha, é a hora de parar, né? Se eu não vou ter chance de crescer, eu não devo transformar a política num emprego, que eu nunca quis. Naquele momento, então, eu tomei a decisão, comuniquei o presidente Celso Bernardi, né, comuniquei o senador Reis, que era candidato ao governo, de que eu não seria mais candidato. Né? Nesse meio tempo, então, comuniquei a minha base como um todo,
fiz uma construção para que os meus apoiadores pudessem se encaminhar para outros deputados, porque vinha uma eleição ali na frente e precisavam fazer isso. Tomei a decisão, a ponto de que no início daí, então, de 2022, eu recebi um apelo, né, de um grupo partidário que eu pudesse, então, avaliar a possibilidade de concorrer ao Senado, que eu agora relato, então, no próximo episódio.